Bom, então são os meus conflitos, que não tem muito a ver com essa apresentação. E só para chamar um pouco a atenção de vocês, como é que foi construído esse conhecimento em relação à neuroarbovirose e o que nós já implementamos quando começou a aparecer os primeiros casos de Covid. Então, o primeiro momento, lá atrás, em 2015, foi a grande parceria que houve entre o hospital, que é o Hospital da Restauração, e a Fiocruz Recife, o Lavite, com o Lavite trabalhando juntos, nós trabalhamos juntos para tentar fazer isso tudo que a Cristiane falou. Diante das apresentações clínicas de doenças que nós sabíamos que estaria relacionada a uma virose, como investigar esses pacientes e a ajuda do pessoal do laboratório nessa investigação. Em seguida, já com esses dados iniciados no hospital, nós tivemos bastante reuniões com o Ministério da Saúde em Brasília para chamar a atenção do que estava ocorrendo em Pernambuco com as complicações neurológicas, e aí houve aquela identificação dos hospitais sentinela para atender e proporcionar aos pacientes que apresentavam essas manifestações uma assistência, pelo menos direcionada para a investigação e para possíveis tratamentos. A partir daí, nós tivemos vários encontros com outras entidades que tiveram interesse de entender e nos ajudar nas pesquisas, dentre elas outras instituições fora do Brasil e também aqui no Brasil, que implementaram pesquisas nessa área, nos ajudando. E eu quero dizer que estudar o que nós vemos, identificamos do ponto de vista clínico, junto com um grupo de epidemiologistas, como foi o que nós conseguimos em parceria lá na Fiocruz, o pessoal de laboratório, a gente consegue produzir trabalhos de qualidade, tentando melhorar a assistência, tentando repassar para toda uma comunidade científica aqueles conhecimentos que a gente vai adquirindo com a prática clínica. Então, esse é um dos produtos do nosso, um dos primeiros, juntamente com o grupo do Rio de Janeiro, chamando a atenção para os aspectos da neurologia. E a partir daí, já no início de 2016, o desenvolvimento de protocolos, a incorporação do nosso serviço de um banco de dados relativos a essas doenças, e a partir desse momento, a conjunção com outros locais que tinham interesse, os primeiros workshops sobre as condições que nós estávamos vivenciando e que outros países começavam a identificar. Então, nós tivemos como Hospital Sentinela no estado de Pernambuco o Hospital da Restauração, que é o que eu trabalho, o Hospital de Infecções, que é o Corrêa Picanso, e numa das cidades do interior, o Mestre Vitalino, que também ficou como sendo um hospital sentinela para identificação e estudo desses casos. Os laboratórios de referência para nós eram o LACEN e o Lavite na Fiocruz, Recife, Pernambuco. A partir desse momento, muitos trabalhos foram sendo divulgados e disseminados, essa experiência que nós estávamos vivenciando de várias doenças neurológicas envolvidas ou identificadas na ocorrência da Zika e logo depois chikungunya, como Guillain-Barré, encefalite aguda disseminada, encefalites, meningoencefalites, e esses foram os primeiros casos que nós publicamos lá já em 2016. Desse primeiro grupo de pacientes que foram testados positivos, tanto no líquor como no soro, para algumas dessas doenças, e que clinicamente eles identificaram. O que é que a gente via em comum? É que os pacientes apresentavam a clínica de uma possível arbovirose e logo depois desenvolvia o quadro neurológico de complicação que seguramente estavam relacionadas.
Então, a partir desses momentos de muita discussão, inclusive no âmbito internacional, nós tivemos o consórcio do Zika, financiado pela União Europeia, que foi o Zika Plan, que se dedica ainda hoje às discussões de todos os casos que ainda, a gente sabe que ainda são identificados casos de Zika e chikungunya no meio da Covid. O estudo de caso controle, que foi desenvolvido lá no Hospital da Restauração entre 2016 e 2019, segundo semestre, e também tanto apoiados pela FACEP como pela União Europeia. Temos esse outro estudo que foi no Rio de Janeiro, do Grupo do Rio, que trabalhávamos em conjunto, mas eles tiveram essa publicação também dos casos que eles tiveram com complicações neurológicas, especialmente uma série de casos de Guillain-Barré. E esse é o desenho que eles usaram do estudo, que no final foram 22 pacientes incluídos. E a nossa série de casos, que começou em 2014 a 2016, a inclusão desses casos, onde nós tivemos na emergência uma identificação de quase 1.400 casos com complicações, com clínica de arbovirose, e um número razoável de pacientes com complicações neurológicas, que chegaram a 2.009 pacientes, dos quais alguns deles foram retirados porque não tinha amostra suficiente para serem estudados para uma confirmação melhor. E desse grupo de casos, nós tivemos 203 que permaneceram no estudo, e a gente teve acometimento do sistema nervoso central, acometimento do sistema nervoso periférico, acometimento misto de sistema nervoso central e periférico, nervos cranianos isolados e outras condições, como, por exemplo, o acidente vascular cerebral. Daí também foram surgindo novas iniciativas diante do que nós estávamos vivenciando. Continuar publicações relacionadas a esses aspectos do que nós estávamos identificando, juntamente com grupos de outros países. Aqui é mais um estudo em relação ao Guillain-Barré. E uma meta-análise que foi colocada também no nosso grupo, uma meta-análise sobre Guillain-Barré relacionada à síndrome de Neurosica. A nossa publicação maior, que saiu esse ano, e tivemos também junto com o Cristiane, que tem nos ajudado bastante nessa fase aqui. Eu acho que nessa fase você entrou conosco na Neurosica, né? E as infecções com o desfecho de acidente vascular cerebral. Então, nós tivemos alguns casos com relação a Zika e outros com chikungunya, que um residente nosso ficou à frente, e aí nós fizemos esse apanhado desses dados, que vocês veem aqui, 19 casos, com essa apresentação de stroke-like ou mesmo stroke definido. E quantos desses pacientes nós tivemos a investigação que foi positivo, alguns com confirmação de imagem, outros o quadro clínico era de um quadro vascular com um histórico de ter sido ou de ter apresentado um quadro viral, e que não, por alguma razão, esses pacientes não tiveram os testes positivos, ou porque eles tinham uma resposta imunológica fugaz ou muito baixa, ou porque o tempo em que foi feita a pesquisa já não deu um resultado positivo, mas teve um grande grupo e que a resposta foi positiva. Então, o que nós tentamos mostrar a partir daí
o papel do serviço de saúde na epidemiologia clínica, né, com a identificação de casos, a necessidade da notificação de quando você está diante de um exacerbado número de casos, numa contingência que você não, inicialmente você não vive ali tendo esse tão grande número de casos de uma mesma doença. E você começa a identificar algo diferente está acontecendo. Então, você precisa ter essa noção epidemiológica para notificar a vigilância, conduzir do ponto de vista diagnóstico e de terapêutica, e isso é muito importante que nós temos que ter esse conhecimento, né? Que o papel multiplicador do conhecimento é para melhorar a qualidade da nossa assistência. E, sem dúvida, culminar com a pesquisa, que é importante. Então, o que nós vimos, na verdade, nós analisamos adultos, mas tivemos casos infantis, então o nosso foco precisa ser também dar atenção a essas outras faixas, que são as crianças, as gestantes, os idosos e algumas condições especiais. E isso a gente se voltou um pouco para as crianças. Esse outro não é o perfil do nosso hospital. Sempre é importante a gente estar atuando na prática clínica com esse olhar epidemiológico e lembrar que as arboviroses elas são muito pleomórficas. Então é preciso a gente entender todos esses mecanismos e não se satisfazer só com aquilo que é o trivial, né? Vem um número de casos maior, o que chamou a atenção no início foi muito caso de Guillain-Barré no mês só, no mês seguinte do mesmo jeito. Então tinha que ter alguma coisa que estava fazendo esses casos surgirem. E aí começa a Covid logo depois da gente estar diminuindo essa quantidade de casos de Zika e chikungunya. E que lições a gente aprendeu? A gente já estava muito mais atento a tudo isso que poderia acontecer quando as descrições começaram a surgir lá da China e de alguns países da Europa, é que isso poderia chegar para nós e nós íamos vivenciar casos neurológicos relacionados e que a gente tinha que se preparar para isso, que não estávamos preparados quando aconteceu o Zika e chikungunya. Então, isso era importante, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista de abordagem terapêutica, de manejo, de investigação e etc. E as faixas etárias também, né? Então, sempre tentar identificar os casos, as possíveis complicações neurológicas, os desafios e os desfechos, e o manejo, o que é mais complexo, né? Porque a gente ainda não tem nada definido para intervir. E, sem dúvida, registrar os casos para que você possa aprender com esses registros. Então, nós começamos um registro que nós começamos a fazer isso quando houve aquela iniciativa da Academia Brasileira de Neurologia, por parte de um grupo de neuroimunologia, de identificar esses casos no Brasil, que eram os casos de esclerose múltipla, porque a gente sabia que qualquer pessoa pode ter a infecção. Não só pessoas saudáveis, mas também pacientes já da nossa área. Então, nós temos um grupo muito grande de pacientes com doença imunomediada, dentre elas a esclerose múltipla, e naquele início nós tivemos 20 casos e um, infelizmente, foi a óbito. Era uma paciente obesa, com comorbidades e que já tinha doença de muito tempo e com um grau de incapacidade maior. Alguns poucos casos de neuromielite óptica. Hoje a gente tem um pouco mais. Hoje praticamente dobraram esses números. E daqueles casos de arbovirose que nós continuamos seguindo, 3 casos tiveram Covid. E um deles, um paciente de 93 anos. Foi internado, foi para a UTI e saiu tranquilamente. Graças a Deus. Outras doenças neurológicas, nós tivemos uma paciente com CADASIL, que a família toda tem. Essa era a paciente mais grave. Ela, infelizmente, foi a óbito.
Aí, paciente com encefalite, paciente com PIDC, com ADEM e casos de mielite, que tiveram Covid, mas os outros todos, felizmente, saíram sem problemas. E temos também os pacientes inicialmente ígidos, esse foi o primeiro registro, e que tiveram Covid e foram para o nosso hospital para assistência. Desses foram 20 casos, e aí nós tivemos Guillain-Barré, ADEM, um caso de neuro-BC, não que a Covid tenha sido o estopim de tudo, mas o paciente tinha uma clínica muito fugaz, e quando ele teve Covid, ele agravou. E aí foi quando foi dado o diagnóstico de neuro-BC. Caso de acometimento de nervos cranianos, que tem até uma publicação agora bem recente, que saiu acho que anteontem, com acometimento de nervos cranianos. Eu digo, isso a gente já viu desde o começo. Ainda não publicamos, né? 5 casos de encefalopatia, que é o mais frequente mesmo na literatura, leucoencefalopatia e casos de acidente vascular cerebral. Daí porque nós estamos tentando fazer esse link. O que foi que a gente aprendeu lá em neuroarbovirose e o que é que a gente agora consegue fazer melhor, com certeza melhor, porque está todo mundo mais atento para os pacientes que apresentam uma complicação do SARS-CoV. Bom, é isso aí. Eu não sei se passa logo para a próxima ou se faz algumas perguntas. O que é que vocês acham? Pode ser também, pode ser. Mas se tiverem alguma pergunta, a gente já faz agora em relação a esse assunto, para passar para a próxima, que aí é mais o foco em Covid. Amanhã eles se soltam, né? Vão estar mais familiarizados. Com certeza. É mais focado na atividade inflamatória da Covid ou nas reações metaembólicas, nas tromboembólicas, de coagulabilidade? Está caminhando mais para qual lado? Veja, você diz para Covid. Em relação à Covid, das manifestações. O que a gente tem visto é o seguinte: do mesmo modo que na neuroarbovirose, os casos de Guillain-Barré, por exemplo, provavelmente são pós. Então, já é uma resposta imunológica àquele quadro infeccioso. Os casos de ADEM também são mais a resposta imunológica. Mas a gente tem alguns pacientes com a encefalopatia que são mais agudos, então provavelmente ou ação direta do vírus ou uma tempestade de citocinas, né, provocando todas aquelas alterações. Nos casos de vascular, você tem casos que são muito agudos. Então, provavelmente... E às vezes a manifestação única foi a doença cerebrovascular, né? Isso. Depois, quando pesquisa, Isso. Então, é uma ação... A resposta imunológica desse indivíduo é tão pronta a ponto de, logo nas primeiras horas de um quadro infeccioso, ou 24, 48 horas ou 72 horas, ele já apresentar um quadro vascular, pode ser uma alteração do endotélio vascular, pode ser uma ação direta do vírus nos receptores e já provocar essa bagunça toda, como ele também é procoagulante, né? Então você tem todos esses mecanismos que ainda não estão muito definidos. Existem todas as possibilidades, mas não são quadros muito definidos. É diferente dos pacientes vasculares de neurozika, que a gente viu com um pouco mais de tempo. O paciente tinha infecção, ou era uma para-infecção, ou era uma pós-infecção. Não era uma coisa tão imediata. Foram poucos os casos que a gente teve uma certa concomitância. Covid é diferente. Eu diria até que para todas as complicações neurológicas que a gente tem visto. Até o tempo entre a infecção e o início do quadro neurológico tem sido mais curto do que a gente viu na Zika e na chikungunya.
Então, é possível que seja realmente ou mais virulento, ou a neuroinvasão é mais intensa, mais rápida, ou a resposta inflamatória é muito mais precoce e mais intensa. É possível. Os neurologistas lá comentaram uma coisa interessante. Cris, na época da Zika, era muito Guillain-Barré, como a doutora Lúcia disse. Era assim, uma coisa absurda que saltava aos olhos, que era a gente fazendo imunoglobulina no paciente no chão, assim, imunoglobulina porque não tinha... Isso. Foi esse relato. Agora não. Menina, tanto no AVC, tanto no AVC, assim, Então, você tem uma nítida diferença entre os padrões, né? O que Cris estava colocando. Na época da Zika, houve um predomínio, sem dúvida, de Guillain-Barré. Eu diria que de quase 100 casos que nós tivemos de Zika e Zika chikungunya juntos, mais da metade foi Guillain-Barré. Já chikungunya predominava acometimento do sistema nervoso central. Teve também Guillain-Barré com chikungunya, teve. Mas o número de acometimento do sistema nervoso central era muito maior. E mais grave também. E mais precoce também. Com Covid, que a gente vê muito mais as alterações vasculares, menos casos de Guillain-Barré, como Cris falou. Acho que a gente está hoje, porque esse dado ali foi bem do início, hoje a gente tem talvez uns 6 casos de Guillain-Barré. É uma diferença enorme. Quando você tinha 20, 25 num mês das outras infecções. Então, eu acho que tem algo da genética aí que a gente precisa estudar, que a gente está estudando em Neurozika, que é o HLA dos pacientes. Tem a resposta do hospedeiro e tem a neuroinvasividade e a neurovirulência do vírus, né? Tem as co-infecções também, né? Sim, sim. Muito mais aqui na Covid do que mesmo nas arboviroses, né? Tem dados de necrópsia? Foram feitos estudos de necrópsia, não de Covid, para nós. A gente teve na época de Zika. Tem 6 casos que foi feito necrópsia. De Covid, eu acho que a gente ainda não tem nenhum. Não, que eu me lembre, não. Agora, de São Paulo, tem um grupo que já tem pelo menos quase 20. Em São Paulo, tem quase 20 casos, né, de estudo. Importante. Inflamatório ou é trombo? Eu acho que há uma mescla, pelo que eu já andei lendo dos trabalhos do pessoal de São Paulo. O que eu vi do trabalho alemão, que de 22 casos, acho que acharam o vírus mesmo, 9. O pessoal de São Paulo também registra isso, Cris. Eu sei que em pulmão dá muito microtrombo. Né? Mas o cérebro, eu acho que tem a questão inflamatória, que é muito intensa, tem algumas coisas da microcirculação e também teve a presença, foi encontrada a presença viral, foi. Mas não, foram quase 20 casos que o grupo de São Paulo estudou. Eu não sei se junto com Campinas ou... acho que foi a junção dos 2 grupos, São Paulo e Campinas, né? Lá em São Paulo. Assim, eu sou hepatologista, tá? Quase leigo. Nada disso. Esses casos, o AVC tem AVC isquêmico. A gente tem hemorrágico também. Tem hemorrágico. A maioria é isquêmico, na verdade. Mesmo na Covid. Mesmo na Covid. Como tem o AVC isquêmico, anticoagula, não? Na prática clínica, Sim. só na Covid. Tá, Fora o Covid, você só anticoagula, o tempo para anticoagulação depende do do tamanho da monta, da isquemia, e você só anticoagula se for cardiológico. Se for aterotrombótico, não. É só antiagregante. só antiagregante. E no Covid? Também não, Então, mesma coisa. Mesma O fato de ter Covid não modifica. Não, a conduta tem sido a mesma. Embora o uso de heparina tenha sido, nesse paciente que internam, a heparina tem sido instituída e geralmente fica entre uma dose que é entre profilática e terapêutica. E terapêutica, Na isso. faixa... Quem sabe? Tudo tá.
Eu acho que a gente teve uma quantidade de informação tão grande nesses últimos tempos que a gente ainda não sedimentou de tanta informação. O que talvez é uma coisa que possa nortear um pouco mais? Depende do valor do dedímero do paciente. Quando o dedímero está estourado, a tendência é anticoagular. É, tem anticoagular. E aí entra com anticoagulação pensando que está aí, né? E quanto mais alto, maior a gravidade, né? E o padrão de imagem também, né? Pega a imagem do AVC e aí você tem uma ideia se é mais embólico, se é mais inflamatório, se é um padrão vasculítico. Então, a literatura descreve acidentes vasculares isquêmicos, a grande maioria, mas existe também acidentes hemorrágicos ou isquêmicos com transformação, né? E também trombose venosa. Sim. É. Acho que sim. Vou tomar um pouquinho. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Vou mandar, não vou tomar na forma.
Pode. Acho que já pode começar. Então, vocês estão vendo a tela? Não? Ah, ainda não tem tela. Tinha, quando a gente viu no celular, tinha acho que 10 ou 12 pessoas assistindo. O pessoal de Joinville disse, Clarice? Sim. Que está assistindo. Lege e Paulo. Dá para ver? Dá. O pessoal está vendo? Dá. Vocês estão vendo a tela? Acho que tá mudo. Não, estamos vendo vocês. A tela vocês não estão vendo? Tá lá atrás, né? Não. Eles não estavam conseguindo ver ainda não. E agora? E agora? Está conseguindo? Para mim está aparecendo. Está aparecendo para algumas pessoas, pelo menos. Sim. Ok, Sim, para mim tá está bom. aparecendo aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Lá em cima, bebê, do lado Obrigado. Eu não tinha gravado para o E agora eu gravei. Ah, foi gravado? Foi, tá lá a sua. Já Sabe o que a os gente- vídeos todinhos. Sabe o que a gente pode fazer depois? Eu posso editar, tipo, a sua apresentação, eu faço um link. Melhor. Isso era esse Melhor. Porque tirar essas coisas. Mas eu posso cortar, você fazer separado só. Entendeu? Ah, entendi. Mas Como assim? depois a gente vê, eu acho que dá pra gente cortar. Se você tiver Mas dá para cortar. Dá, Ok. eu já fiz. Então nós vamos voltar aqui à apresentação, agora focando um pouco mais na doença cerebrovascular, que é o nosso grande desafio, e como aqui no Brasil as pessoas estão enfrentando isso. Tem alguns estudos já brasileiros, logicamente que agora tem mais estudos nessa área, mostrando o impacto das alterações vasculares nos centros da América Latina, que foi publicado pelo Silva e colaboradores, já entre março e maio de 2020, e um trabalho do Rio de Janeiro mostrando como organizaram o Centro de Neurocovid lá no Rio, para atender as doenças cerebrovasculares. Logicamente que muitos locais, muitos centros de universidades e centros de neurologia começaram a se envolver com essas investigações. O grupo de Brasília, na Universidade de Brasília, coordenado pelo Felipe Ponglen, que é do Departamento de Neuroimunologia da Academia, ele está acompanhando, coordenando esse trabalho, que é manifestações neurológicas agudas do SARS-CoV-2, e também há o trabalho do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, juntamente com outros hospitais ou universidades, também voltados para essa ação que é a COVID e a doença cerebrovascular. Isso é um grande desafio e por isso nós tivemos a iniciativa junto com o grupo da Fiocruz, coordenado pelas duas colegas aqui presentes, a Cristiane e a Clarice, que era o estudo multicêntrico da associação do SARS-CoV com a ocorrência, o prognóstico, a patogênese das doenças cerebrovasculares, né, e de outras manifestações neurológicas. Com essa proposta, houve uma motivação grande de todos os grupos de hospitais que vieram trabalhar junto conosco essa ação. Hoje nós estamos com 8 estados e 9 hospitais participando. Logicamente que havia necessidade, diante do que Cristiane vai mostrar depois, de
preparar toda uma proposta de trabalho, o passo a passo de como nós deveríamos enfrentar como grupo de pesquisadores e como grupos clínicos, como essas ações deveriam ser desenvolvidas, e também com a proposta de implementar o Protect Code, que é a forma de atender esses pacientes em hospitais de emergência. Lá no hospital nós temos outras pesquisas em andamento nessa mesma área. Do mesmo grupo, nós temos o estudo da mimetização da barreira hematoencefálica, que é com você, né, Cristiane? Ou Cintia? Larissa. Eu fico misturando os nomes. E o desenvolvimento de testes para determinar a carga viral. Então, isso é uma coisa que é muito importante para a gente entender, inclusive aqueles que têm uma carga viral mais alta, como se comporta, quem tem carga viral mais baixa, como se comporta. E isso aqui, para a gente que faz neurologia, é extremamente importante, entender como é que é todo esse mecanismo da barreira hematoencefálica diante dessa infecção. E a outra proposta que nós temos lá no hospital é as manifestações neurológicas da COVID, é um estudo multicêntrico com o Reino Unido, mas com a participação do Brasil, da Índia e do Malawi, que nós estamos iniciando agora, por esses dias. Então, só para vocês entenderem, o Hospital da Restauração ele é um hospital público, que é referência em neurologia e referência em doença cerebrovascular. Então, só para vocês entenderem um pouco, em 2019, entre agosto e outubro, nós tivemos no serviço de emergência um atendimento de um pouco mais de 7.000 pacientes, dos quais com condições neurológicas mais da metade, 62% são doenças neurológicas e não clínicas, e 17% dessa casuística são doenças cerebrovasculares. No mesmo período, em 2020, já com a pandemia em andamento, nós tivemos um pouco mais de pacientes aqui atendidos na emergência clínica, com um pouco mais de pacientes neurológicos atendidos. 64%, então, da casuística é de doença neurológica, não necessariamente cerebrovascular, e 19% dos casos de doença cerebrovascular. Então, houve um aumento, mas não foi tão expressivo como a gente imaginava, que poderia até ser. Logicamente que nós não somos a referência em COVID, nós somos uma emergência neurológica, então vão para lá os casos mais complexos. Vou pedir o próximo. Bom, aqui foi o desenho do estudo, só para mostrar os hospitais que estão envolvidos, dentre eles o daqui de Sergipe, né? Cadê o outro? Acho que nessa época só estava um incluído, não era? De Sergipe. Depois aqui foi... Aqui em relação aos laboratórios, né? Basicamente os LACENs, em quase todos eles, e o pilar de laboratório com os experimentos, com as ações experimentais, aí ficaram o LAVID, o Instituto Ageu Magalhães, né? E o Evandro Chagas, no Pará. Bom, então, com tudo isso, a gente precisou, se espelhando lá na arbovirose, criar instrumentos, né, gerais de coleta, os relacionados aos aspectos da infecção, que exames laboratoriais seriam importantes, que fizessem parte desse protocolo, aspectos radiológicos, tanto de pulmão quanto do cérebro, ou de outras regiões que sejam necessárias,
o exame neurológico e a classificação da condição neurológica envolvida, escalas basicamente iniciais e depois foram acrescidas outras escalas relacionadas, por exemplo, avaliação de imagem, como codificar e outras, e o Stroke Code. Então, o que a gente viu é que a gente tinha necessidade de colocar os casos como confirmados, prováveis ou possíveis, e aí de acordo com o que já vinha se discutindo com a Organização Mundial de Saúde, com uma das últimas publicações que houve, colocando a classificação da Universidade de Liverpool, que é muito similar em alguns aspectos à da Organização Mundial da Saúde, mas que leva em consideração alguns outros aspectos, e outras doenças também. Então, aqui a gente vê a pessoa com o diagnóstico confirmado, sem dúvida que tem que ter um laboratório que sinalize, né, especialmente com RT-PCR. Aqueles prováveis, quando há um caso suspeito, mas ele pode não ter um teste positivo, então ele seria, de certo modo, inconclusivo, ou por qualquer outra razão que o teste não foi possível ser realizado. E o caso suspeito, quando você tem um caso cuja vivência ou convivência junto a casos positivos e que você pode realmente ser um caso de suspeição sem ter ainda ou não ter tido acesso a uma confirmação. Acho que basicamente é mais ou menos explicando o que vocês todos até já têm conhecimento. Pela outra classificação, eles são mais objetivos, porque eles colocam como caso... São objetivos, mas, por outro lado, eles são muito perfeccionistas. Quando eles colocam que aqui você teria que ter também no LICO, que a gente sabe que a resposta é muito mais baixa, para você dizer que o caso é confirmado. É o caso provável, né, quando você tem um quadro respiratório ou você tem um comprometimento do sistema nervoso central ou não, e que chama a atenção para aquela doença, ou que você tem a confirmação no soro, ou por outro meio de investigação. E os casos suspeitos, quando mais ou menos similar ao anterior, e que são suportados por... E aí vem, então, a clínica do paciente, o quadro laboratorial mostrando uma linfopenia com aumento do dedímero e a evidência radiológica de comprometimento. Para outras doenças, então, eles são mais restritivos ainda. Eles começam a considerar que você só tem basicamente duas confirmações, ou provável, ou possível associação, porque você não tem um estudo mais ou de LCR ou de tecido para confirmar que aquilo ali é o COVID, o SARS-CoV. Então, você utiliza, então, a provável associação ou possível associação. E para stroke é a mesma coisa. Eles sempre utilizam a provável associação ou possível associação e nunca caso confirmado nessa classificação, que é diferente da WHO. E dizer que é um trabalho de muitas mãos, né? Cada um colocando uma pecinha no lugar, e eu acho que é extremamente importante o envolvimento da enfermagem. Eu digo sempre à Cristiane que quem mais me ajuda lá no hospital são as enfermeiras, não são os colegas médicos. Então, a nossa equipe é muito maior de enfermeiras do que de médicos, porque elas são muito mais dispostas, estão muito mais à frente, vão atrás, querem participar, ajudam de fato. Os médicos, eles, tudo bem, eu entendo a sobrecarga para definir casos, mas eles são mais assim de faz aqui, daqui a pouco ele não quer mais se envolver com aquilo, né? Então eu prefiro trabalhar com o grupo de enfermeiras, que os médicos não me escutem. Bom, é isso.